Olá pessoal, o Iveson Bardot aqui, falo diretamente da FUSO, a Fraternidade Universalista Sagrado Original. E hoje vamos falar sobre Xangô, o orixá Xangô. Bom, falar desse orixá é imediatamente resgatar ou acionar na memória de quem o conhece, de quem já ouviu falar, que é falar de justiça, né? O orixá Xangô é muito relacionado à justiça. Todo mundo que fala sobre a principal característica de Xangô, justiça. Mas Xangô vai muito além disso. É sabido, né, por muitos e amplamente divulgado essas informações que vêm das tradições de matriz africana, desde o candomblé, mas também na Umbanda, e hoje popularizado em várias linhas espiritualistas, que o domínio de Xangô são as pedreiras, mas Xangô também é rei na cachoeira. Xangô é quem domina o fogo, os trovões. Então, são vários atributos, vários domínios naturais, várias forças da natureza que são associadas a esse orixá. Ele também é conhecido nos Itãs. Itãs são os mitos, por assim dizer, mas chamar de mito ou de mitologia é uma diminuição dessa cultura. Mas os Itãs contam muitas histórias sobre Xangô, sobre esses domínios e esses poderes. Ele é dono do Oxé, seu machado, que corta para os dois lados. E assim também simboliza a tão famosa justiça. Mas o que muitos não sabem, e apenas o que poucos tomam conhecimento e desenvolvem, e a partir desse conhecimento se aproximam e realmente conseguem cultuar, ou mesmo se aproximar e se relacionar com esse orixá, é que, apesar da força, de ser o orixá da força, do fogo, dos trovões, de ser o rei de Oió, ele também vive através da misericórdia. Ele também atua na misericórdia. Não há justiça sem misericórdia. Então, se você tem medo de Xangô, se você tem medo de invocar a justiça de Xangô, se você tem medo de invocar essa força desses elementos e pedir por justiça, bom, primeiro você já deve saber o que você deve. Quem tem esse temor de pedir pela justiça de Xangô, sabe que o Oxé, seu machado, corta para os dois lados. E talvez aquilo que você chama de justiça não é o que você quer. Às vezes você quer, na verdade, pedir que ele ore pelo seu lado, pela sua perspectiva. E isso ele não faz. Xangô é incorruptível. Porém, existe um elemento, e eu quero falar muito dele aqui hoje, que desperta o lado humano, digamos assim, de Xangô. É um elemento que vem em sua simbologia e que tem um Itã maravilhoso, que eu vou falar sobre ele já já, e que desperta, faz com que Xangô olhe para as coisas com outros olhos, não apenas com o olhar do rei, do legislador, daquele que traz a justiça, mas com o olhar de quem também já cometeu erros e aprendeu com ele. Eu estou falando do seu Xerê. Cao Tabetile Xangô. Quando invocamos o rei Xangô, tocando o seu Xerê, vocês vão entender que, falando numa linguagem mais moderna e por vezes até um pouco inapropriada, mas nesse contexto cabe bem, a gente invoca, na verdade, a frequência misericordiosa de Xangô. Por isso que nas casas, nos ilês, nos casarões, quando se chama Xangô, quando se canta para Xangô, o primeiro a ser socado é o xerê. Vamos falar também, além do xerê e o que ele significa e toda essa simbologia, sobre Xangô, que não só traz essa justiça, essa misericórdia, mas que também providencia e possibilita bons caminhos.
Aquilo que seu irmão Exu abre, aqueles caminhos que ele mostra, quem organiza é Xangô. Então, se você, de alguma forma, tem algum medo, algum receio de clamar, de pedir pela justiça de Xangô, peça primeiro pela sua misericórdia. E hoje nós vamos entender o porquê disso. Vamos então a esse Itã. O Itã conta que Xeré era a mulher de Xangô, sua primeira esposa, a muito amada Xeré. E Xangô recebia sempre em sua casa muitos de seus devotos, muito das pessoas que estavam ali do seu reino e que lhe prestava serviço, que lhe prestava honras. E Xeré sempre guardava uma parte da comida que se fazia para Xangô, porque todas aquelas pessoas, né, a casa sempre cheia, todos comiam, e Xeré então guardava parte daquela comida que ele gostava. Aconteceu que um dia Xeré esqueceu de guardar essa comida, e seus devotos, seus guerreiros, todos que estavam ali, comeram toda a comida. Xangô chega e, num acesso de raiva, em um de vários de seus acessos de raiva, Xangô transforma, com a sua potente magia, Xeré em uma cabaça. O tempo passa, Xangô se arrepende amarga e profundamente. E a magia de Xangô não podia ser desfeita nem mesmo por ele, nem mesmo por Orumilá, o orixá da sabedoria, o orixá que tem esse poder. Nem mesmo Orumilá podia desfazer a magia de Xangô. Então, Xangô vai até Orumilá, explica o ocorrido, mostra todo o seu arrependimento. E essa cabaça, Orumilá a encanta e alerta Xangô para que ele pense mais antes de cometer atos como esses, que não podem ser desfeitos. Xeré então se torna uma cabaça encantada e é um instrumento sagrado. E onde está Xangô, também está Xeré. E Orumilá diz a Xangô que, dali por diante, ele percorreria a terra levando justiça, porque ele aprendeu o que o erro ocasiona. Este seria sempre um lembrete para Xangô. E quando então se toca este instrumento sagrado e encantado, o Xeré, Xangô desce do trono, tira a coroa e se lembra que ele também errou. E se lembra que, assim como ele errou, todos nós somos passíveis de erros e que carecemos da mesma misericórdia que ele teve de Orumilá. Então, o que este Itã nos ensina? Primeiro, é importante que saibamos e, claro, que tenhamos em vista que, assim como os mitos, os Itãs, precisamos observar o que ele tem de mensagem no final, e não os meios apenas que levam até isso. Esses Itãs não podem ser interpretados à nossa maneira, à nossa cultura, aos nossos olhos. Eles foram criados em culturas diferentes, em uma língua diferente, de uma maneira que talvez a gente, trazendo para a nossa cultura, trazendo para a nossa moral contemporânea, algo como Xangô se irritar e transformar a sua própria esposa em uma cabaça, soe um tanto desproporcional, como de fato, soe um tanto ah, inapropriado, né, para uma entidade, um orixá desse. Mas quando a gente pensa nessa cultura que ela era amoral perto da nossa cultura, fica mais fácil de entender. Então, assim como Joseph Campbell fala para a gente não se apegar a essas questões miúdas, né? Porque é necessário uma exegese, uma hermenêutica, para poder sim inteirar da cultura, da língua, do contexto para se entender um conto, um mito. Neste caso do Itã, a mesma coisa. Mas pegando a moral do conto, a moral do Itã,
nós podemos entender que Orunmilá não só presenteou Xangô com essa cabaça encantada, ele não só presenteou a própria Xeré, que teve ali seu corpo preso na cabaça, mas que dentro daquela cultura ela também foi liberta de outra forma. Ele presenteou a humanidade com a possibilidade de invocar Xangô através de uma outra linguagem, através de uma frequência onde ele desceria do trono, onde ele se lembra, se recorda de que até ele errou. Então ele olha com um olhar mais misericordioso, mais piedoso para aqueles a quem ele está imputando a justiça. Por isso, sempre que você for clamar por Xangô, sempre que você for pedir por justiça a Xangô, toque o xerém ou o invoque, se você não tiver uma cabaça como essa para um xeré consagrado, invoque essa energia que Xangô te atenderá como um bom rei. Xangô era o rei de Oió, é conhecido como o rei de Oió. Ele, como rei, vai saber julgar a sua causa. É claro que ele também é indobrável. Então, a justiça vai ser feita, mas com um olhar misericordioso. Exu, seu irmão, que abre, organiza e estende os caminhos, possibilita que Xangô organize. Então é Exu que abre os caminhos, é Exu que dá o movimento, mas ele apenas faz o movimento. Quem organiza esses movimentos é Xangô. Então todas as vezes que você for evocar ou invocar essa energia, saiba que é uma energia de organização, que é uma energia de ordem. Xangô que domina também o fogo, Xangô que domina o trovão. Existem vários itãs que contam e atestam essa sabedoria e este poder de Xangô. Há inclusive um itã que conta que Xangô procurou Exu, porque em Oió as ordens que Xangô dava não estavam chegando até onde ou quem ele gostaria que chegasse. A comunicação, os caminhos estavam interrompidos. Então o Exu explicou que era ele quem dava os caminhos, era ele quem abria esses caminhos para a comunicação, para a sabedoria e tudo mais. Xangô, então, presta homenagem e oferece, né, oferendas, presentes a Exu, e entende que a partir daquele momento ele entende que é Exu quem abre esses caminhos, Exu quem faz essa comunicação entre o mundo material, o mundo espiritual, vamos colocar assim para ficar mais compreensível. E quem organiza tudo isso é ele, é Xangô. Então, existem vários itãs que trazem várias histórias sobre as interações entre os orixás, né? Como a gente viu com Orunmilá. Existem também itãs que contam do poder que Xangô tinha junto com Inhansã, com o fogo, com os raios e trovões e tudo mais. Porque os orixás são vistos como esses, senhores desses domínios, senhores e senhoras dessas forças da natureza, né? Xangô é, de fato, uma personalidade histórica. Xangô, existiu, de fato, um rei Xangô. Alguns dizem, né, e creem que este rei ancestralizou e se tornou o orixá. Algumas outras linhas vão dizer que os orixás são forças da natureza. Independente de como você entende isso, de como você professa essa fé, é importante, o que vale aqui é que a gente entenda como este orixá está presente todos os dias na nossa vida. E quando a gente consegue e faz por onde invocar essa sua força, esse seu poder, nós podemos alcançar aquilo do que ele também é Senhor, que é a prosperidade, a abundância, como o rei que ele é. E prosperidade e abundância não quer dizer apenas dinheiro, riquezas e confortos, não. Isso tem muito a ver com o nosso estado de espírito, com o que nós carregamos aqui dentro, essa riqueza, esse tesouro, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba.
Então, isso é um pouco sobre Xangô e um pouco como nós trabalhamos essa energia aqui. Nós estamos próximo do dia 24 de junho, onde se comemora, onde se celebra o dia de Xangô, mas sincretizado com alguns santos católicos, né? Então, por isso, esse vídeo nessa época, nessa data. Espero que vocês tenham gostado, trazendo um pouco de informação muito superficial sobre esse orixá, sobre essa força. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Até lá!